Hoje vamos falar sobre os pecados sexuais. Esse é um tema delicado, mas é fundamental que entendamos a verdade por trás dele, conforme ensinado na Bíblia. Muitos cristãos acreditam que todos os pecados são iguais nos olhos de Deus, mas isso não é verdade. Vamos entender melhor o que a Bíblia ensina a respeito dos pecados sexuais. Desde o início dos tempos, a sexualidade humana tem sido um assunto complexo e controverso. Na Bíblia, encontramos muitas histórias que envolvem pecados sexuais, desde o adultério de Davi com Betseba até a prostituição de Rahabe. No entanto, é importante entendermos que a Bíblia não condena a sexualidade em si, mas sim o uso indevido dela. A sexualidade é um dom de Deus, criado para ser desfrutado dentro dos limites do casamento entre um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 6, 18, 20: Fugi da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que o homem comete estão fora do corpo, mas quem se entrega à imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ou não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual vós recebestes de Deus, e que não vos pertencem a vós mesmos? Pois fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Esse versículo ensina que nossos corpos são sagrados e que devemos tratá-los com respeito e honra. Quando nos envolvemos em pecados sexuais, estamos pecando contra nossos próprios corpos e contra o Espírito Santo que mora em nós. Hoje em dia, vivemos em uma sociedade hipersexualizada, onde a pornografia e a imoralidade sexual estão acessíveis a apenas um clique de distância. Isso tem causado muitos problemas para as pessoas, especialmente para os jovens adultos. Muitos cristãos estão lutando com a pornografia e outros pecados sexuais, mas não sabem como lidar com isso. É importante entendermos que, embora todos os pecados sejam ofensivos a Deus e possam levar à separação eterna, alguns pecados têm consequências mais graves. Os pecados sexuais são considerados particularmente perigosos e têm um impacto severo. Eles afetam o corpo, a mente, a alma e, mais importante, a eternidade de uma pessoa. Muitas pessoas subestimam os pecados sexuais, mas Deus não o faz. Esse tipo de pecado pode transformar as pessoas, alterar vidas e destruir casamentos, traumatizar crianças e desintegrar famílias. O pecado sexual é mais viciante que o vício em drogas. Ele pode consumir os pensamentos e distorcer os valores de uma pessoa, levando a um ciclo de culpa e segredo difícil de quebrar. O pecado sexual também pode infectar relacionamentos, semear desconfiança e traição entre entes queridos. Ele pode levar uma pessoa a lugares que ela nunca imaginou em busca de experiências cada vez mais extremas. Um dos pecados sexuais mais comuns é a fornicação. Mesmo após a salvação, as pessoas ainda podem ser tentadas a pecar. A tentação não é um pecado, mas agir sobre essas tentações é. A Bíblia lista a fornicação e o adultério como os dois primeiros pecados das obras da carne. Quando as pessoas se envolvem em fornicação, elas formam um vínculo espiritual profundo um com o outro. Esse vínculo vai além da união física e pode persistir mesmo após o fim do relacionamento. O adultério é outro pecado sexual grave. Ele destrói a alma da pessoa que o pratica. Mesmo pessoas sábias e inteligentes podem sucumbir à loucura do adultério. A responsabilidade pelo adultério é pessoal e não pode ser atribuída a fatores externos. O adultério leva à erosão da integridade moral e da saúde espiritual. O terceiro pecado é a pornografia, um grande problema na sociedade atual. Muitos cristãos e não cristãos odiam esse pecado, mas não conseguem parar de praticá-lo. A pornografia pode levar ao desperdício de tempo e potencial. Ela pode causar corrupção da alma, perda de integridade e força moral
e dano emocional e psicológico. A pornografia afeta negativamente os relacionamentos e leva à solidão e tristeza. A era digital trouxe um dilúvio de materiais ilícitos que podem consumir horas, dias ou até anos da vida de uma pessoa. A luta contra a pornografia é frequentemente solitária e silenciosa, deixando as pessoas envergonhadas e presas. Hoje vimos que os pecados sexuais são considerados particularmente perigosos e têm um impacto severo. Eles afetam o corpo, a mente, a alma e, mais importante, a eternidade de uma pessoa. É importante que entendamos que, embora todos os pecados sejam ofensivos a Deus e possam levar à separação eterna, alguns pecados têm consequências mais graves. A Bíblia ensina que nossos corpos são sagrados e que devemos tratá-los com respeito e honra. Quando nos envolvemos em pecados sexuais, estamos pecando contra nossos próprios corpos e contra o Espírito Santo que mora em nós. Se você estiver lutando com algum pecado sexual, não perca a esperança. Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar-nos de toda a maldade. Procure ajuda de líderes espirituais, amigos confiáveis e profissionais de saúde mental, se necessário. A comunidade cristã também tem um papel fundamental em apoiar aqueles que estão lutando com pecados sexuais. Nós todos precisamos de amor, compaixão e compreensão uns dos outros. Lembrem-se, nossa sexualidade é um dom de Deus, criado para ser desfrutado dentro dos limites do casamento entre um homem e uma mulher. Honremos a Deus com nossos corpos e nossas escolhas, e viveremos uma vida plena e abundante em Cristo. O versículo de hoje é 1 Tessalonicenses 4:3-5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo com santidade e honra, não em paixões de desejo, como os pagãos que não conhecem a Deus. Que Deus nos ajude a viver de acordo com sua vontade e a honrá-lo com nossos corpos e nossas escolhas. Amém.